Segundo livro das Crônicas, capítulos 11 e 12. Como já dissemos, o segundo livro das Crônicas vai tratar especificamente do reino do sul. Nós não vamos ver aqui detalhes do reino do norte. Roboão está reinando sobre o sul, como as duas tribos que lhe sobraram, que é Judá e Benjamim, e ele fica revoltado com o reino norte, planeja um ataque ao reino de Israel. Deus então usa um profeta e diz para ele, não, você não vai atacar seus próprios irmãos. Em outras palavras, ele está dizendo, Roboão, vocês são um povo só. O que vocês estão vivendo é consequência do pecado de vocês. E ele então obedece e não ataca o reino do norte, mas depois percebemos ele deixando de obedecer a Deus, caindo na apostasia, capítulo 12, por causa disso, todo o povo junto com ele deixou de temer o Senhor. Capítulo 12, verso 1. Vejamos a importância de um líder espiritual numa nação, de um líder temente a Deus numa nação. As mulheres de Salomão trouxeram idolatria para a nação. A esposa do rei Acabe, como já aprendemos, trouxe idolatria, Jezabel, para a nação de Israel. Então, quando um homem ocupa o governo de uma nação e ele não tem temor a Deus, ele traz toda aquela nação a falta de temor a Deus. Por causa disso, verso de número 2 diz que foi por causa disso que Deus levantou o rei do Egito, Sisag, e ele então ataca a nação de Judá, ataca Jerusalém. E quando o povo percebe que aquilo era Deus tratando por causa dos seus pecados, eles disseram no versículo de número 6, o Senhor é justo. Porque Deus disse para eles, olha, vocês me abandonaram, verso de número 5, eu também estou abandonando vocês nas mãos de Sisag. E o povo reconhece, o Senhor é justo. Ou seja, nós sabemos, temos consciência da lei de Deus, que se obedecermos, seremos abençoados, que se abandonarmos as leis do Senhor, seremos amaldiçoados. Ainda hoje, percebemos esse relacionamento de Deus com as nações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O próprio Salomão diz que uma nação, quando está com governos bons, governos justos, aquela nação vive bem. Mas quando uma nação tem um governo corrupto, um governo imoral, toda aquela nação sofre. Segundo o livro das Crônicas, capítulos 13 e 14. Morre Roboão e o seu filho Abias reina em seu lugar. O capítulo 13 não vai mostrar os detalhes, mas nós estudamos em 1 Reis, capítulo 15, que Abias fez muita coisa que desagradou o coração de Deus. Aqui, como nós já conversamos, o propósito do cronista é reanimar, reativar a fé desses repatriados. E ele queria mostrar que o plano de Deus, firmado entre Davi, estava de pé. Então, ele resume e ele não narra esses pontos negativos, mas houve guerra entre Abias e o reino do norte, e Deus dá vitória para o reino sul. E no capítulo de número 14, depois da morte de Abias, Asa, seu filho, reina em seu lugar, e Asa fez o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. Ele derruba altares, ele convoca o povo a buscar o Senhor. Então, houve um tempo de prosperidade e paz. Então, percebem como é claro nas Escrituras, como que faz toda a diferença o líder de uma nação. Se esse líder é temente a Deus, a nação vai bem. Se o líder não é temente a Deus, a nação não vai bem. Muitas pessoas, por desconhecer as Escrituras, elas ignoram essa parte tão importante
de uma nação, de uma cidadania. As pessoas, elas repetem muito, não se mistura política com a religião. Quando você está estudando as Escrituras, você percebe exatamente o contrário. Não tem como separar, porque Deus agia na nação através do rei, dos profetas, dos sacerdotes. Eles eram pessoas colocadas por Deus e era através daquelas pessoas que vinha uma bênção ou a maldição sobre a nação. Então, o rei Asa era um rei bom e houve um tempo de prosperidade sobre o reino de Judá. Houve uma guerra contra Judá, o etíope, né, Zerá, ele junta um exército enorme de cerca de 1.300.000 carros e Asa, então, tem crédito com Deus, entre aspas. Ele era um homem temente ao Senhor. Então, ele busca o Senhor, no verso de número 11, ele clama ao Senhor. E ele diz, Senhor, nos socorre. Nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. E nós vamos enfrentar essa multidão no nome do Senhor. E Deus deu vitória à nação de Judá por causa do posicionamento do rei Asa. As pessoas, por não conhecer as Escrituras, elas desconhecem esse Deus paterno, esse Deus que quer se relacionar com um povo, com indivíduos. E por não conhecer as Escrituras, esses textos, por exemplo, desses reis de Israel, as pessoas ignoram e acham que Deus está totalmente alheio a essa situação de uma nação. Aqui o rei clamou e Deus deu livramento. Que nós possamos clamar a Deus, pedir a intervenção de Deus sobre a nossa nação, nos arrependermos dos nossos pecados e, com toda a convicção das histórias bíblicas, da ação, da intervenção de Deus, nós cremos que Deus pode intervir mediante o arrependimento e o clamor de uma nação. Segundo livro das Crônicas, capítulos 15 e 16. Capítulo 15 mostra o quanto o rei Asa estava agradando o Senhor. Deus usa um profeta chamado Azarias, e Azarias vem para estimular o povo de Judá. Ele diz, olha, o Senhor está com vocês. Não desistam, não desanimem, perseverem, continuem fazendo o que é certo. Por quê? Paralelo ao reino sul, o reino norte estava vivendo exatamente o contrário. Verso de número 3 diz que Israel já estava há muito tempo sem o verdadeiro Deus, estava sem sacerdote, não tinha ninguém ensinando a palavra de Deus, ou seja, uma nação que virou as costas para Deus e ficou vulnerável às ações do maligno, porque quando uma nação vira as costas para Deus e ela quer viver sem os princípios de Deus, ela fica vulnerável às ações do inimigo. E Deus então usa esse profeta e ele diz esse versículo maravilhoso, que é o versículo 7, esforcem, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ou seja, continuem fazendo o que é certo. Fazer o que é certo tem recompensa do Senhor. O rei Asa ficou tão feliz com esses elogios de Deus que ele acabou se esforçando ainda mais, tirando as abominações, a ponto de tratar com sua própria mãe. A mãe dele, a rainha Maca, trouxe um ídolo para a nação e ele tratou com ela, tirou ela do trono. Ou seja, Deus está mostrando que independente do grau de relacionamento, seja um filho, um marido, um amigo, nós precisamos nos posicionar. Quantas pessoas se tornam coniventes porque não querem confrontar o filho, os pais, um amigo, e acabam convivendo, aceitando, porque as pessoas entendem errado o que é respeitar. Elas dizem, nós precisamos respeitar todos. Sim, isso é muito claro nas Escrituras. Amar o próximo. Mas a Bíblia é muito clara.
ao mostrar que nós não podemos nos compactuar. Respeitar, nós respeitamos, mas nós não podemos deixar de nos posicionar contra o pecado. Se é um filho que está vivendo no pecado, nós vamos continuar amando esse filho, amando esse amigo, amando esse próximo, mas devemos nos posicionar e mostrar qual é o princípio da palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão, porque Romanos capítulo 1 diz que o Senhor fará justiça com quem faz e com quem consente com quem faz. Capítulo de número 16, acaba no final da sua vida fazendo o que não era bom aos olhos de Deus. Ele deixa de confiar no Senhor e ele passa a confiar na força humana. Ele faz uma aliança com Ben-Hadad e paga com os tesouros do templo. E isso trouxe a ira de Deus sobre o rei Asa. Porque no final da sua vida, ele procede, como diz o verso de número 9, loucamente. Ele adoece e o seu filho Josafá reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulos 17 e 18, morre o rei Asa e Josafá assume o trono. Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor e há aqui uma particularidade no seu reinado. Verso de número 7 e 8 e 9 diz que ele convidou levitas e sacerdotes para ensinarem a palavra de Deus para o povo. Esse é o verdadeiro avivamento de uma nação. Não existe avivamento sem o estudo da palavra de Deus. Josafá, em outras palavras, ele está dizendo, esse povo precisa conhecer a lei de Deus. Vamos ensinar a lei de Deus para esse povo. E hoje continua o mesmo parâmetro para o avivamento de uma nação. Trazer o povo de volta à palavra de Deus. Cada vez mais, as pessoas têm se distanciado da palavra de Deus. Distanciam dos seus princípios, não querem ler a palavra de Deus, não querem viver os seus princípios e mesmo se tratando da igreja do Senhor. Quantas igrejas estão sendo movidas por inovações, teatros, danças, festas e quase que não sobra tempo para o estudo da palavra de Deus. Mas não existe avivamento sem a palavra de Deus. E veio o temor do Senhor, verso de número 10, sobre todos os reinos. Quando a palavra de Deus é aplicada, é vivida, o reino de Deus é representado naquela nação. Capítulo de número 18, Josafá acaba se aparentando com Acabe. Ou seja, ele não tinha nenhum parentesco com o maligno Acabe do Reino Norte. Mas ele resolve fazer uma aliança, se aparentando. Ele dá o seu filho em casamento com a filha de Acabe. Acabe convida Josafá para atacarem Ramote de Gileade e ele disse, não, vamos consultar o Senhor. E Acabe traz os 400 profetas, aqueles que falavam simplesmente o que o rei queria ouvir, os bonzinhos, os que não confrontavam os pecados do rei. E quando eles vieram, todos eles responderam num coral, vai dar tudo certo, Acabe, vai lá, pode guerrear. Josafá conhecia a voz de Deus, ele sabia que aquelas vozes não eram a voz de Deus. Então ele pergunta para Acabe, você não tem nenhum profeta aqui que fale realmente a voz de Deus? E Acabe então disse, olha, temos um profeta, mas eu o aborreço, em outras palavras, eu o odeio, porque ele nunca profetiza coisa boa, ou seja, ele sempre me confronta. E aí Josafá diz, traz esse profeta que nós queremos ouvi-lo. E quando o mensageiro foi buscar o profeta Micaías, verso de número 12, ele disse assim, olha, todo mundo já falou, já falaram coisas boas, seja bonzinho também. Em outras palavras, não estrague a festa. Mas Micaías tinha um compromisso com Deus e ele profetizou a verdade. E
Deus, como parte da punição para Acabe e para a nação de Israel, Deus disse através do profeta: olha, eu vou usar os próprios falsos profetas. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o verso de número 21, que diz que eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos profetas, mas em outras palavras Deus está dizendo assim: eu vou punir vocês usando os seus falsos profetas. Eu vou permitir que eles profetizem mentiras, porque eu preciso tratar com o rei Acabe. Eu preciso que eles enganem o rei Acabe, porque já havia uma sentença sobre o seu reinado e sobre a nação. E tiramos lições extraordinárias desses capítulos. Profetas nunca serão amados, verdadeiros profetas serão odiados pelos líderes, por uma nação. Hoje temos vivido um grande ódio, uma aversão por aqueles que expõem verdadeiramente a palavra de Deus. A Bíblia tem sido considerada, para esses que comem à mesa de Acabe, como um livro que tem discurso de ódio. Por quê? Porque confronta os pecados da nação, confronta os pecados dos governantes das nações. E todos os profetas que se posicionarem nesses últimos dias sofrerão, mas vale a pena continuar pregando a verdade, ensinando a verdade, porque o chamado do profeta exige fidelidade. Quando Deus fala com o profeta, ele precisa transmitir exatamente como Deus o disse. E a palavra de Deus precisa ser pregada, doa em quem doer. Precisamos falar, ministrar conforme está escrito. Que Deus levante profetas como Micaías, homens verdadeiros, que não estejam interessados nos benefícios da mesa dos Acabes dessa geração. Que Deus levante profetas verdadeiros. Precisamos deles para nos voltar a Deus verdadeiramente e a sua palavra. Segundo livro das Crônicas, capítulos 19 e 20. Capítulo 19, Josafá retorna desta batalha feliz e em paz, mas foi advertido pelo Senhor de que o que ele fez não foi correto. E ele também estabelece alguns dos levitas e sacerdotes para auxiliá-lo na administração dessas leis civis. Mas ele recomenda, olha, andem no temor do Senhor, sejam fiéis, faça tudo conforme a reta justiça de Deus. Capítulo de número 20 é um episódio muito conhecido. Muitas pessoas cantam louvores por causa deste capítulo 20, quando 3 povos se juntam para atacar a nação de Judá, e então Josafá faz o que é certo, mediante um confronto, uma situação difícil, buscar o Senhor. Então ele chama a congregação, ele chama todo o povo e diz, vamos pedir socorro ao Senhor. E quando eles juntaram então para clamar, verso de número 13 diz que crianças, mulheres, todos estavam lá nesse clamor. Então Deus fala com o povo por meio de um profeta por nome Jaziel. Jaziel começa a profetizar e ele disse, olha, assim diz o Senhor para vocês, não fiquem com medo, não fiquem assustados, porque esta peleja não é de vocês. Nesta peleja vocês não vão ter que pelejar. Estejam quietos e vede o grande livramento que o Senhor vai dar a vocês. E então Deus deu a estratégia para aquele povo. Josafá se prostra, o povo também se prostra, e eles começaram a louvar o Senhor. Ou seja, muito antes do resultado da guerra, eles começaram a adorar o Senhor. Eles desceram o vale para se encontrar com o inimigo e, diante dos armados, na frente dos armados, fizeram aquele pelotão de adoradores. Louvaram o Senhor
porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então imagina como foi que aconteceu o milagre aqui. O povo desceu fazendo aquele barulho alto de quem já havia ganhado a guerra, aquele barulho de vitória, e naquele barulho ensurdecedor, os inimigos ficaram confusos. O texto diz que uns aos outros começaram a se destruir. As próprias nações inimigas, uma começou a destruir a outra, e quando o povo de Deus chegou naquele local da emboscada, não precisou fazer nada. O povo não precisou agir. Deus havia agido por eles. E então colocaram o nome naquele lugar de Vale de Beraca, que significa o Vale da Bênção. Há uma lição extraordinária aqui. Há um segredo em demonstrar a nossa confiança no Senhor. Não desesperar, não murmurar. Ficar tranquilos e confiar também implica: eu vou adorar, eu vou agradecer. Quando nós adoramos a Deus, antes de um resultado de uma situação conflitante, muito antes do resultado de uma guerra, sem saber o que virá, é uma ação de fé, adorar a Deus, adorar. Então, adoremos ao Senhor em qualquer situação. Vale a pena adorar, confiar. O nosso Deus é o mesmo e, quando nós adoramos ao Senhor, Ele age ao nosso favor.